Olá, gente! Hoje nós iremos falar de um assunto muito dolorido, um assunto que está dentro do seu lar. E para contar esse assunto e para te alertar, eu convidei a Vanessa para te alertar e me alertar também. Vanessa, agora é com você. Eu nasci aqui mesmo, em Belo Horizonte. Meu pai, Fernando, minha mãe, Maria de Lourdes. Sou a primogênita de 3 irmãos. E vivi a minha vida toda aqui até os 21 anos de idade, que foi quando eu perdi minha mãe. E nesse processo, muitas coisas, nesses 21 anos que ficaram para trás, muitas coisas tinham acontecido e de repente, ficou muito pequeno para mim aqui. Então eu saí, né, eu fui viajar para entender um pouco a minha vida. Fiquei fora alguns anos, depois retornei e assumi a criação dos meus irmãos. Depois saí novamente levando meu irmão mais novo comigo. A gente ficou 2 anos vivendo na Bahia e retornamos a Belo Horizonte novamente. E nesse processo a minha irmã teve filho, aí eu fiquei um pouco mais parada aqui. Depois eu fui para o Rio de Janeiro e lá eu fiquei 9 anos trabalhando, conheci uma pessoa lá e retornei agora cerca de 7 anos novamente para minha cidade. A minha infância sempre foi muito difícil, porque assim, a gente sempre teve dificuldades financeiras, né, na família. Então, sempre problema. Eu tive muito carinho de pai e mãe, mas sempre faltava alguma coisinha, né, pra gente. E só que assim, isso não foi nada perto do que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. Eu sempre fui uma menina muito presa em casa, né? Minha mãe sempre foi uma mãe muito zelosa, cuidadosa e não deixava a gente sair. Na ocasião era só eu e minha irmã, diferença de 5 anos entre eu e ela. E nós ficávamos muito presas dentro de casa, né? E não tinha aquela situação assim de brincar com outras crianças, de dormir na casa de primos, parentes, avós, não existia isso. E dessa forma, assim, acho que era a forma que minha mãe encontrou de proteger, né, a gente. Só que aos 10 anos de idade eu comecei a ser abusada pelo meu tio dentro de casa. Ele era nosso vizinho, morava na mesma rua e ele, sempre que ele via minha mãe sair, minha mãe naquela época ajudava meu pai, ela vendia roupas, né, de casa em casa, e ele via a minha mãe sair logo depois que eu chegava da escola e nós ficávamos com uma moça, tipo uma babá, né, que cuidava da gente. E aí ele chegava, como era da família, tinha total acesso à casa, então ele entrava e sempre me surpreendia, né? Ele vinha, me surpreendia por trás e isso aconteceu várias vezes. Eu não sei dizer assim o período, quanto tempo isso durou, se foram meses, se foram dias, se foram anos, porque na cabeça de uma criança de 10 anos a gente não tem muito essa noção, né, de tempo e espaço. Então assim, hoje eu sei que eu tinha 10 anos pelas associações que eu faço em relação à escola que eu estudava, os brinquedos que eu tinha naquela época. Então assim, dessa forma eu consigo saber que eu tenho 10 anos. E foi assim uma situação bastante ruim na minha vida, porque eu não entendia muito bem o que se passava, né? Ele já era um adulto, eu era uma criança, e você vê isso acontecendo vindo de uma pessoa que é da sua família,
você fica mais confuso ainda, né? Você não consegue perceber. Ao mesmo tempo que eu sabia que aquilo não estava certo, não era uma coisa legal, eu não estava gostando daquilo, mas eu não tinha muito o que fazer, né? Porque a gente sempre ouve, né, a característica assim, de uma situação dessa. Hoje eu vejo isso, a gente sempre ouve aquela história assim: se você contar, ninguém vai acreditar, né? Não fala nada, que senão eu vou te fazer pior ainda, né? Então, assim, a gente sempre sofre as ameaças. Os anos se passaram, eu não disse nada, né? Aí eu comecei, assim, depois de uma certa idade, eu comecei a ficar muito atenta aos barulhos na casa, assim, portão. Então, quando eu ouvia algum barulho, eu corria e me trancava no banheiro. E geralmente era ele, sim. E eu ficava lá até ele ir embora, né? Então foi assim que eu consegui me livrar daquela situação ali. Então, meus pais ficavam fora, assim, meu pai ficava fora o dia todo, né? Que ele saía de manhã para trabalhar, só voltava para casa à noite. Minha mãe ficava na parte da manhã em casa, só que de manhã eu estudava. E na parte da tarde nós ficávamos com a moça e ela saía para fazer venda de roupa. E quando ela voltava, a moça ia embora. Então, só que assim, eu sempre fui uma menina muito tímida, muito calada. E eu acho que eles não perceberam isso porque eu me fechei mais ainda, né? Então, assim, na cabeça deles, eu era só mesmo aquela menina tímida que não conseguia me socializar, não conseguia interagir nem com primos, nem com vizinhos, nem com ninguém. Então, acho que isso, para eles, camuflou um pouco essa situação, né? E hoje eu vejo que eu dei sinais que eles não entenderam, né? Eu vejo que comportamentos que eu tive, que só hoje eu entendo que foram resultados do que eu vivi. Então, assim, eu dei os sinais, sim. Só que não, talvez pelo excesso de problemas de família, né? Como eu disse, a gente sempre teve muita dificuldade financeira e tudo. E meu pai com a cabeça no trabalho, minha mãe tentando sempre ajudar da forma que podia. Então, eu acho que talvez isso tenha passado um pouco despercebido por eles, né? Até por essa situação mesmo difícil em casa. Assim, essa convivência durou por muitos anos, porque como eu não contei a situação, eu tive que, mesmo contra a minha vontade, eu tive que continuar indo na casa da minha avó, frequentar as festas de Natal, aniversário, tudo que acontecia na casa da minha avó, eu tinha que ir. E mesmo quando eu recusava, aí eu era questionada, por quê? Mas eu não falava, então eu acabava tendo que, né, ceder e estar lá na presença dele. E ele sempre agiu como se nada tivesse acontecido e tudo. Às vezes vinha assim para próximo de mim para conversar e tudo. Eu sempre saí de perto e sempre tive assim essa distância dele, mas era visto como aquela situação mesmo assim. Vanessa é complicada, ela é esquisita, ela é chata, é menina mimada, né? Então isso foi passando assim, ninguém percebeu, ninguém nunca imaginou que pudesse estar acontecendo algo desse tipo, né? E sempre olhando o meu lado de menina, é difícil de lidar, né? Aí quando chega a adolescência, isso é coisa de menina adolescente, isso é coisa de menina que tá virando mocinha e não sei o quê. Então sempre o problema era visto em mim. Eu vejo que eu perdi muitas coisas na vida por causa disso. Mas, por outro lado, hoje eu tento fazer disso
uma forma de ajudar outras pessoas, embora eu não tenha tido ajuda de nenhuma das partes, né? Então, assim, como foi uma coisa que ficou a vida toda ali dentro de mim, aquela coisa parece que vai te comendo, né? Tá ali o tempo todo, tá te fazendo lembrar a todo instante. Você vê uma cena na televisão, você lembra. Você vê aquela pessoa, você lembra. Aí você vê uma menina da sua idade naquela época, você lembra também. Então, assim, e o fato de eu não ter falado isso na época, também eu fiquei muito revoltada, porque eu comecei a me achar também culpada de não ter falado, né? Eu calei, eu fiz silêncio, eu não falei. Então, assim, só fazendo um parêntese, quando eu estava com uns 16 anos, eu decidi que eu ia contar a história, porque eu não aguentava mais, assim, ter que conviver com ele, ter que vê-lo, enfim. Aí decidi que eu ia contar, já imaginando que, como minha mãe era uma mãe super protetora, ia ser um escândalo, né? Mas eu estava decidida a contar. Só que aí minha mãe adoeceu. Nós descobrimos que minha mãe estava com câncer. Aí eu travei novamente. Então, assim, e o câncer da minha mãe já veio assim bastante agressivo, e foram 6 anos de tratamento e eu cuidando dela. E quando eu ia fazer 21 anos, ela morreu. E morreu sem saber do que tinha acontecido. Olha, isso para mim é dor, dor e dor. Porque eu já vinha de um processo toda machucada, né? E de repente eu perco a minha mãe. E eu pensava assim, eu não vou saber viver sem minha mãe, porque eu cuidei dela durante a doença dela toda. E assim, chegou até um certo período da doença dela que a gente tinha até um ritual de toda tarde a gente ficar na cama de conchinha, conversando e tudo. Então, assim, eu me vi sozinha no mundo e com 2 irmãos menores que eu, e que, claro que a responsabilidade ia ser minha, né? Na época, meu irmão tinha 9 e a minha irmã tinha 16 anos, quando minha mãe morreu, né? Ela adoeceu, o meu irmão mais novo tinha 3. Então, eu já vinha acompanhando o meu irmão desde os 3 anos, que eu levava na escola, eu que né, ensinava as tarefas de casa e tudo, e a minha irmã ajudava no serviço de casa, mas assim, a responsabilidade mesmo da família sobrecaiu toda sobre mim. Ele até hoje ele é solteiro, ele é uma pessoa assim completamente estranha. Se você passar por ele na rua assim, você acha que ele é uma pessoa, sei lá, eu não sei nem definir exatamente o que eu penso dele, sabe? Eu só sei que ele é uma pessoa muito estranha. Quando eu falei da situação, a família toda me julgou. Todo mundo me condenou, porque falar disso agora, depois de tantos anos? Para que dividir a família? Para que criar esse constrangimento? Né? Ninguém chegou para mim e falou assim, como é que foi para você viver isso? Esses anos todos, segurar isso tudo sozinha? Não, só preocuparam em que os vizinhos iam saber, que as pessoas iam comentar, né? E que, enfim, o que eu tinha passado não contava, né? Já tinha se passado muitos anos, eu estava aí, tinha refeito minha vida, né? Aí um desses meus tios, ele brigou até com a esposa dele na época, porque falou que eu não devia ter feito isso e tal, e
Na época a gente ainda tinha aquela a coisa das redes sociais, né? Assim, de se falar pelas redes. E eu falei para ele, mandei uma mensagem, falei, olha, eu tô te excluindo do meu Face para não te dar o constrangimento assim de estar aqui na sua página. Mas assim, eu só quero te dizer que se um dia você tiver uma filha, você não deixa perto dele. Aí depois ele passou um tempo, ele chorou, me pediu desculpas e tudo, e hoje ele tem uma filha e eu tenho certeza que ele não deixa perto. Se aconteceu, nenhuma delas falou. Não sei porque, assim, eu acredito até que pelo julgamento que fizeram de mim, se alguma outra passou por isso, aí já não falaria também, né? Porque foi realmente uma situação muito constrangedora para mim e muito difícil de ver que eu estava sozinha naquela situação, né? Porque assim, eu tenho tias que são irmãs dele e assim, de todas elas, só uma me deu apoio. Foi a única que me procurou, conversou e tudo, procurou saber como é que tinha acontecido realmente. E é engraçado que essa minha tia, ela é uma mulher assim muito... Ela é uma artista, na verdade. Ela é uma fotógrafa, vive na Itália, é uma pessoa assim, com a cabeça muito aberta. E ela trabalha muito, através da fotografia, esse lado da violência contra a mulher, né? Ela combate muito isso através do trabalho dela. E aí um dia eu questionei isso a ela, falei assim, como é que você defende mulheres do mundo inteiro e eu, que sou sua sobrinha, você se calou? Aí ela falou para mim assim, você me perdoa a minha covardia. Quando chega na família da gente é diferente. Mas assim, é a única pessoa que realmente quis ouvir exatamente o que aconteceu. E eu falei, tá, você quer ouvir os detalhes? Eu vou te contar. E contei, né? Então, assim, as outras, ninguém nunca chegou para mim para perguntar nada, né? Uma outra tia, mulher do meu tio, ela me ligou, falou que ficou muito triste, chorou, mas assim, depois ela queria meio que tentar uma aproximação para a gente conversar, para ele me pedir perdão. Eu falei, não tem. Hoje eu sou uma ativista no combate ao abuso sexual infantil. Há 2 anos eu criei um movimento na internet e de lá para cá eu fiz disso uma missão de vida. E foi a partir daí que eu comecei a ver assim, um processo de cura em mim. O falar, né? Falar sobre o assunto me trouxe uma força, e dessa força eu passei a ajudar quem viveu situações como eu vivi, que estão vivendo, né? E a gente sabe que ainda tem crianças aí que vão passar por isso. Então a ideia é diminuir isso através da informação, da conscientização das pessoas. Olha, geralmente a criança, ela, além dessa introspecção, né? Ela pode, são inúmeros os sinais, ela pode ter retrocesso na escola, ela pode, por exemplo, uma criança de repente que já fazia suas necessidades no banheiro, ela pode voltar a fazer um xixi na cama, né? Pode ter essa aversão a um determinado parente, amigo, alguma pessoa. E é importante a gente deixar claro que a criança,
ela por ser, de certa forma, obrigada a determinados comportamentos, por exemplo, eu, quando criança, tinha aquela história, né? Vai tomar benção sua avó, seu tio está te chamando, vai lá, senta lá no colo dele e tal. Tinha essas coisas. Então, assim, eu acho que a criança, ela não pode ser obrigada a fazer esse tipo de coisa, né? Ela é dona do próprio corpo dela, e se ela não quer fazer aquilo, é porque alguma coisa não é confortável para ela. Então, eu acho que a gente tem que ouvir muito as crianças, entender até mesmo o jogo corporal dessas crianças, porque os sinais estão ali para todo mundo ver, e quanto mais a gente achar que é só uma birra, que é só um comportamento de uma criança mimada, as coisas vão acontecendo. Eu acho que sempre você ter o diálogo aberto com seu filho ou sua filha e explicar, né? Primeiro você tem que dar a noção para ele de que o corpo é dele e que ninguém pode tocar, né? Caso aconteça de alguém tocar ou alguém falar que determinada coisa, você tem que guardar esse segredo aqui, tipo, vamos fazer um carinho aqui e tal, você tem que guardar esse segredo, isso não pode. Então, assim, os pais têm que ter essa abertura de que, seja o que for que o filho falar, eles vão acreditar nele, né? Tem que ter esse diálogo e dar essa sensação de proteção para essa criança, para que ela saiba que ela pode contar com o pai, com a mãe, seja para o que for, né? Então, assim, às vezes a criança, o pai é bravo, a mãe é brava, não vou contar não, senão eles vão me bater. Então procura uma tia, procura a professora, procura alguém que confie, né? Porque é necessário que essa criança fale para alguém o que está acontecendo o quanto antes. E o quanto antes também as crianças precisam entender que determinadas partes do corpo não se tocam, a não ser por elas mesmas, né? Então que isso fique muito claro, porque às vezes uma brincadeira que as pessoas veem como inocente, a pessoa está praticando um abuso, porque uma criança abusada geralmente é por alguém da família, por alguém próximo. Quando eu falo que a gente precisa falar desde muito cedo para a criança, né, 3, 4 anos, você já pode conversar com a criança, ensinar a tomar o banho sozinha já. Então, assim, é muito importante que a gente faça isso, porque é uma autoproteção. A partir do momento que a criança entende que no corpinho dela só ela toca, né, ela começa a se proteger mais, e se algo diferente acontecer, opa, tem alguma coisa errada. Vou contar para minha mãe, vou contar para meu pai, vou contar para minha vovó. Tem que ser assim. Eu costumo dizer, o abusador ele não tem cara, né? É uma pessoa que geralmente ele é aquela pessoa acima de qualquer suspeita. Então, eu acho que o importante é mesmo o diálogo com as crianças, porque o abusador ele está sempre ali, brincando, ele está sempre solícito, ele está sempre alegre, enturmado, aí tem uma turminha de crianças, ele está ali no meio brincando, sabe? Então, quer dizer, ninguém vai desconfiar de uma pessoa dessa. Então, eu acho que, nesse sentido, é bom que se volte as atenções para aquele tio que gosta de ficar no meio das crianças, entendeu? Então, assim, porque reconhecer realmente não tem como, porque eles são pessoas geralmente muito ligadas, e é o que eu digo, eles são sim acima de qualquer suspeita. Por isso a gente vê muitos casos de crianças abusadas pelo pai, por avós, tios, né?
E assim, até mães, mulheres também abusam, né? Tem casos de mães que abusam, babás que abusam, tias. Então, assim, não tem um perfil. Qualquer pessoa pode ser um abusador. Isso para mim é uma situação bem definida, né? A partir do momento, como eu disse, eu acho que é como uma ferida, né? A ferida você tem que arrancar aquela casca, cavucar, limpar ali dentro, tirar toda a infecção para ela fechar. E com a gente eu acho que é a mesma coisa. Eu só consegui começar a me restaurar a partir do momento que eu falei até exaurir aquele assunto. A partir daí eu me vi pronta para como se fosse para viver uma nova vida e tirar um proveito disso, como passando para as pessoas o que eu passei e mostrando é possível a gente sair dessa condição de morta-viva e renascer. Então, assim, eu tenho casos de pessoas que me procuram, já assim, pessoas suicidas, porque não aguentam mais viver com essa situação, e ali a gente vai conversando e eu vou contando a minha história, e é muito interessante quando a pessoa entende que está falando com alguém que passou pela mesma situação, que parece que ela cria uma força também, né? Então ela se vê ali, sabe que está sendo entendida, né? E com isso cria-se um vínculo. E aí essa pessoa vai também colocando para fora aquelas coisas que não falou a vida inteira, né? E isso uma vai ajudando a outra. Então, assim, hoje o meu trabalho ele se baseia muito nisso, nesse contato com a vítima. Eu sou procurada por mães que não sabem como lidar com a situação, mães que estão com seus filhos sendo abusados ou pelo pai ou por alguém da família, não sabem o que fazer, como fazer. Então, assim, a ajuda que eu presto hoje para essas pessoas é nesse sentido. Então, eu tenho o Instagram, que é o @Movimento Infância Livre de Abusos, e tem também o meu WhatsApp, que é 24 horas, que é o 31 99459 0210. Meu nome é Vanessa, a pessoa pode me chamar a qualquer hora, que o telefone fica ligado 24 horas. Eu queria dizer para as pessoas que sempre é possível recomeçar. Eu pensei que a minha vida tinha acabado lá com os meus 10 anos de idade, mas eu entendi que o recomeçar estava dentro de mim e só eu podia fazer isso vir para fora. Então, a partir do momento que você colocar na sua cabeça que você pode, que você quer sair dessa situação, procura ajuda. Se você não conseguir sozinha, procura uma ajuda, procura alguém para conversar, ou procura até mesmo uma ajuda médica, alguma coisa, mas é possível sim. É possível a gente conviver com isso e fazer com que essa dor não machuque tanto quanto já machucou um dia. E a vida volta ao normal. E aí, realmente, né? A gente tem cochilado, né? A gente tem deixado coisas acontecer na nossa casa. Obrigado, Vanessa, por nos alertar. E com vocês, até o próximo programa, nós teremos outra história que irá te marcar.